Era fim de tarde em São Paulo, e o dia começava a descansar depois de tantas correrias. No prédio imponente onde trabalhava o senhor Eduardo Vilela, um homem importante e acostumado a mandar, tudo parecia seguir o mesmo ritmo de sempre. Ele saía da reunião com um rosto sério, já pensando em chegar logo em casa. Mas antes de entrar no carro que o esperava na garagem, ouviu uma voz feminina chamando seu nome com certa pressa e nervosismo. Era uma moça jovem, de uniforme simples e luvas ainda úmidas. Ela se aproximou com um olhar assustado, mas decidido, e disse que ele não deveria entrar naquele carro. Por um instante, Eduardo ficou parado, sem entender direito o que estava acontecendo. Algo naquela cena o desconcertou, como se o destino tivesse escolhido aquele momento para interromper a rotina e abrir uma nova porta. Eduardo Vilela era um homem que havia aprendido a viver cercado por luxo, mais distante das pessoas. Sua vida parecia um relógio de ouro, brilhante por fora e silencioso por dentro. Trabalhava demais, confiava de menos e acreditava que tudo se resolvia com dinheiro. Muitos o respeitavam, poucos o conheciam de verdade. Tinha fama de justo, mas frio. E talvez fosse mesmo, porque quando o coração se protege demais, acaba esquecendo como se abrir. Naquele mesmo prédio, quase invisível entre tantos uniformes iguais, trabalhava Camila, uma jovem de 20 e poucos anos. Vinha de longe, carregando nas mãos pequenas a coragem que muita gente grande não tem. Era filha única de uma mãe doente e fazia o possível para manter as contas pagas. A vida havia lhe ensinado a não reclamar. Limpava o chão com cuidado, como se cada movimento fosse uma prece silenciosa de quem ainda acredita no amanhã. Enquanto Eduardo subia e descia pelos andares com pressa de quem manda, Camila fazia o mesmo caminho com passos leves e quase sem ser notada. Ele olhava para o alto, ela olhava para o chão. Dois mundos separados por um elevador, mas unidos pela mesma cidade cansada. Havia algo bonito nisso, como se o destino brincasse de juntar opostos para lembrar que todos respiram o mesmo ar. Camila tinha o hábito de conversar com Deus enquanto trabalhava. Pedia força, não riqueza. Às vezes, falava sozinha, repetindo as palavras da mãe: faz o bem e o bem te encontra. Era uma frase simples, mas servia de abrigo nos dias difíceis. E havia muitos. Eduardo, por outro lado, achava que fé era coisa de quem não tinha opções. Cresceu ouvindo que sentimentos atrapalham decisões. Por isso, aprendeu a esconder o coração debaixo de planilhas e contratos. Era respeitado, mas solitário. Tinha uma mansão cheia de gente, ainda assim, vivia em silêncio. Camila sonhava em estudar, mas o tempo sempre escorregava entre os dedos. Trabalhava em 2 turnos, cuidava da mãe à noite e raramente dormia o suficiente. Mesmo assim, nunca perdia a doçura. Quando o sol nascia, ela já estava de pé, pronta para mais um dia. Havia uma ternura discreta no jeito de Camila encarar o mundo. Ela acreditava que até as pessoas mais duras guardam um canto de bondade, só precisam que alguém acenda a luz certa. Talvez por isso tenha tido coragem de falar com o homem mais poderoso do prédio. Eduardo não sabia, mas aquele encontro já estava escrito há muito tempo. A vida costuma juntar caminhos quando precisa ensinar algo. E naquele fim de tarde, o destino parecia pronto para fazer isso acontecer. Ele, acostumado a mandar. Ela, acostumada a obedecer. Mas o medo que viria logo adiante colocaria os dois no mesmo chão, e tudo que antes os separava deixaria de ter importância. Às vezes, é preciso que o perigo bata à porta para que o coração acorde. E foi exatamente isso que estava prestes a acontecer na vida de Eduardo e Camila. Eduardo tinha um olhar firme, mas cansado. Por trás da aparência segura, havia um homem que já havia perdido mais do que deixava transparecer. Há alguns anos, a esposa partirá sem aviso, levando com ela a leveza que ainda restava em casa. Desde então, ele havia se cercado de pessoas por conveniência, não por afeto. O sucesso profissional era sua armadura, e a solidão, sua companhia mais fiel. Mesmo cercado por luxo, às vezes parava diante da janela e se perguntava quando foi que o brilho da vida começou a parecer tão opaco.
Camila, ao contrário, tinha pouco, mas carregava uma esperança que parecia não se apagar. Morava em um pequeno quarto nos fundos de uma casa simples, onde o som das panelas da vizinha misturava-se com o canto dos passarinhos pela manhã. Era nesse cenário modesto que ela encontrava forças para continuar. A mãe, doente, dependia dos remédios que o salário mal cobria, mas o sorriso de gratidão que recebia em troca bastava para aquecer o coração. Cada amanhecer era, para Camila, um presente que ela aprendia a desembrulhar devagar. No trabalho, Camila era uma sombra silenciosa. Limpava corredores longos e frios, onde o som de seus passos se perdia entre portas fechadas e conversas que não a incluíam. Ainda assim, ela via beleza nas pequenas coisas, como o reflexo das luzes do teto no chão recém-encerado. Dizia a si mesma que o brilho do piso era como o reflexo de sua própria fé, discreto, mas resistente. E mesmo sem ser notada, deixava sua marca em cada canto, como quem espalha bondade sem esperar retorno. Eduardo, por sua vez, andava entre chefes e acionistas, falava com políticos, mas não conseguia conversar consigo mesmo. O poder havia se tornado uma muralha alta demais, e ele já não sabia como sair de trás dela. Às vezes, no silêncio do escritório, lembrava do tempo em que acreditava em pessoas, quando ainda via o mundo com olhos menos duros. Mas logo espantava esses pensamentos, achando que nostalgia era sinal de fraqueza. Era assim que mantinha o controle, mesmo que isso o afastasse de tudo que era simples e verdadeiro. Camila tinha um jeito especial de ouvir. Talvez por viver tantas ausências, aprendeu a escutar até o que o silêncio dizia. Os colegas diziam que ela parecia entender dores que ninguém explicava. E, de fato, entendia. A vida havia lhe ensinado a reconhecer tristeza disfarçada de arrogância e medo escondido atrás de autoridade. Quando olhava para o patrão de longe, via um homem cercado por muitos, mas acompanhado por ninguém. Não sentia inveja, sentia pena. Eduardo não conhecia o nome daquela moça. Para ele, era apenas mais uma funcionária da limpeza, dessas que passam despercebidas. Mas o destino, que adora ironias, já preparava o momento em que essa jovem anônima mudaria tudo. O que ele ainda não sabia era que, em poucos minutos, a voz mais improvável seria a única capaz de salvá-lo. E quando isso acontecesse, sua maneira de enxergar o mundo jamais seria a mesma. Camila não acreditava em coincidências. Achava que tudo tem hora e propósito, mesmo quando não entendemos. Às vezes, dizia a mãe que talvez a vida a tivesse colocado ali por algum motivo. A mãe sorria, mesmo fraca, e respondia que o bem sempre encontra seu caminho, ainda que por estradas estreitas. Essas palavras voltariam à mente da moça no instante exato em que o medo e a coragem se misturassem diante dela. Naquele dia, o prédio estava mais silencioso do que o normal. Os corredores pareciam observar cada passo. O relógio marcava o fim do expediente, e a pressa das pessoas se misturava ao cansaço de quem só queria voltar para casa. Camila recolhia os baldes, cantarolando baixinho uma música antiga. Não imaginava que, dentro de poucos minutos, aquele seria o momento mais decisivo de sua vida. Eduardo descia pelo elevador privativo, cercado de seguranças. A rotina era sempre igual, e a mente já estava no jantar de negócios daquela noite. Não desconfiava de nada. Mas, às vezes, a vida escolhe os instantes mais comuns para virar uma página inteira. E naquele entardecer, uma simples voz vinda de um uniforme simples mudaria o curso de uma história inteira. O destino, que parece dorminhoco nas horas tranquilas, acorda quando precisa ensinar algo. E foi assim que, entre o ruído dos carros lá fora e o silêncio da garagem, dois mundos tão distantes estavam prestes a se tocar. Um encontro breve, um aviso inesperado, e uma vida inteira prestes a ser transformada. Eduardo caminhava em direção ao carro, pensando apenas no descanso que o esperava em casa. O dia havia sido longo, cheio de reuniões e decisões difíceis. Ele mal percebia o movimento ao redor, até que ouviu uma voz suave, mas trêmula, pedindo que não entrasse no veículo. Parou por instinto, virou-se devagar e viu a jovem com o uniforme ainda úmido. O rosto dela trazia um misto de medo e coragem, algo que chamava atenção mesmo em meio ao concreto frio da garagem.
Por um instante, ele achou que fosse algum engano, mas havia tanta sinceridade naquele olhar que não conseguiu ignorar. Camila respirou fundo antes de repetir o alerta. Disse que havia escutado 2 seguranças comentando algo sobre o carro e um recado definitivo. Eduardo tentou manter a calma, mas sentiu o coração acelerar. Não era comum que alguém se dirigisse a ele daquela forma, ainda mais uma funcionária da limpeza. Havia desconfiança, claro, mas também uma sensação estranha de que ela falava a verdade. Ficou parado, sem saber o que dizer, observando o nervosismo da moça. Durante alguns segundos, o silêncio se espalhou pela garagem. O som dos motores e passos distantes parecia distante demais. Eduardo olhou ao redor e percebeu os 2 seguranças o observando com um disfarce mal feito. O ar pareceu mais denso, como se o perigo se escondesse em cada sombra. A jovem deu um passo à frente, como quem enfrenta o medo com a única arma que tem, a verdade. Disse que não podia fingir que não tinha ouvido. Eduardo tentou se recompor, dizendo que verificaria a situação. Mas dentro dele crescia uma dúvida dolorosa. E se fosse verdade? E se a própria equipe, que deveria protegê-lo, estivesse por trás de algo tão cruel? Lembrou-se de traições antigas, de negócios onde a ambição falava mais alto que o respeito. O passado parecia bater novamente à sua porta, pedindo que ele aprendesse o que havia se recusado a entender. Camila baixou o olhar por um instante, como quem teme ter ido longe demais. Mas logo levantou, firme, e disse que preferia ser demitida do que carregar a culpa de se calar. Essas palavras tocaram algo em Eduardo, algo que ele julgava esquecido. A lembrança de quando ainda acreditava na coragem das pessoas simples. O gesto daquela moça não parecia um capricho, era um chamado para enxergar o que o poder o havia ensinado a ignorar. Os seguranças se aproximaram, fingindo naturalidade, e perguntaram se havia algum problema. Eduardo, mantendo a expressão serena, respondeu que apenas queria verificar o carro antes de sair. Por dentro, o coração batia forte. Pediu que Sérgio, seu assessor mais antigo, fizesse a inspeção de costume, mas com atenção redobrada. O tom de sua voz era calmo, mas os olhos diziam outra coisa. Enquanto esperavam, Camila ficou parada a poucos passos de distância. Tentava parecer tranquila, mas as mãos tremiam. Eduardo percebeu o nervosismo e, pela primeira vez, sentiu um impulso genuíno de protegê-la. Havia algo de puro naquele gesto, algo que o lembrava de tempos mais simples. Em silêncio, reconheceu que o destino tem um jeito curioso de nos lembrar do essencial quando já estamos quase esquecendo. O tempo parecia demorar mais do que o normal. Sérgio se afastou para verificar o veículo, e Eduardo observava cada movimento com atenção. Os seguranças trocavam olhares rápidos, como se estivessem combinando algo em segredo. O ar da garagem parecia pesado demais para um fim de tarde qualquer. Camila mordeu os lábios, sentindo o medo crescer, mas manteve os olhos fixos no carro. Eduardo pensava em tudo que havia construído e em quantas vezes se enganou ao confiar nas pessoas erradas. O poder o havia blindado contra o mundo, mas também o havia deixado vulnerável à própria solidão. E agora, a única pessoa que parecia realmente preocupada com sua vida era alguém que ele nunca tinha notado. Era como se a vida tivesse virado o espelho para mostrar o que ele não queria ver. Naquele instante, Eduardo entendeu que havia algo maior acontecendo. O instinto lhe dizia para ouvir a jovem e confiar no alerta. Camila, mesmo com o medo estampado no rosto, manteve-se firme. Ela não sabia o que aconteceria depois, mas sentia que precisava fazer o que era certo. Às vezes, a coragem não vem da ausência do medo, mas da fé em algo bom que ainda insiste em existir. Sérgio caminhava com passos lentos, tentando manter a naturalidade. O som dos sapatos ecoava pela garagem, marcando o compasso da tensão que crescia a cada segundo. Eduardo observava de longe, tentando disfarçar a ansiedade. Camila, imóvel, sentia o coração bater no mesmo ritmo do medo. Os seguranças trocavam olhares rápidos, impacientes, como se esperassem algo que não acontecia. O ar parecia frio demais para aquele horário, e o silêncio tinha peso de pedra.
De repente, Sérgio fez um leve gesto com o celular, algo quase imperceptível. Eduardo entendeu na hora. Era o sinal de que algo estava errado. Um dos seguranças se apressou em dizer que estava tudo bem, tentando empurrar o chefe de volta para o carro. Mas a voz tremia, e o olhar denunciava o nervosismo. Camila deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos, e repetiu que ele não deveria entrar. Eduardo hesitou, sentindo o corpo congelar entre o medo e a dúvida. Foi então que Sérgio gritou, mandando todos se afastarem. Disse que havia algo estranho no motor. O som da sua voz cortou o ar como uma sirene. A garagem se transformou em um cenário de susto e confusão. Os seguranças tentaram se justificar, mas os agentes da segurança interna, que já haviam sido chamados discretamente, chegaram a tempo de conter a situação. Em poucos minutos, o perigo se revelou por completo. Um artefato escondido estava prestes a explodir. Eduardo ficou paralisado, observando de longe. Sentiu um frio subindo pela espinha, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquele momento não parecia real. Durante toda a vida, ele acreditou que estava no controle, mas ali estava diante da prova de que o poder não protege ninguém do inesperado. Enquanto isso, Camila chorava em silêncio, mas sem recuar. Sabia que havia feito certo, mesmo que ninguém acreditasse nela. Quando tudo se acalmou, Eduardo se aproximou devagar. Os seguranças foram dominados e o perigo estava contido. Ele olhou para a moça, ainda tremendo, e não encontrou palavras. Apenas um olhar de gratidão misturado com vergonha. Vergonha de ter duvidado, vergonha de ter precisado de alguém tão simples para lembrá-lo do valor da honestidade. Naquele instante, entendeu que a verdadeira força não vem do cargo, mas do coração que escolhe fazer o certo mesmo quando é difícil. Camila respirava com dificuldade, tentando conter o choro. O corpo ainda tremia, mas o alívio era maior. Ela não buscava reconhecimento, apenas paz. Eduardo quis falar algo, mas a voz não saía. Então, apenas assentiu, como quem agradece em silêncio. Às vezes, as palavras se perdem, mas o olhar fala tudo. E naquele momento, o olhar dele dizia mais do que 1000 discursos de agradecimento. A notícia do ocorrido começou a se espalhar pelo prédio, trazendo espanto e incredulidade. Ninguém esperava que algo assim pudesse acontecer ali, em meio à rotina elegante e controlada da empresa. Alguns começaram a comentar sobre a coragem da jovem, outros duvidavam, achando que tudo não passava de coincidência. Mas Eduardo sabia o que havia visto, e dentro dele algo profundo começava a mudar. Mais tarde, em sua sala, ele ficou sozinho por alguns minutos. Olhou o reflexo no vidro e percebeu que não era mais o mesmo homem de algumas horas atrás. Sentiu o peso de tudo que havia ignorado por tanto tempo. Pensou em quantas Camilas haviam passado por sua vida sem que ele notasse. E pela primeira vez, desejou sinceramente mudar. Enquanto isso, Camila voltava para casa exausta. As mãos ainda suadas, o coração acelerado. Mas em meio ao medo, havia gratidão. Sabia que tinha arriscado o emprego, talvez até a própria segurança, mas havia escolhido a verdade. E, no fundo, sentia que o bem não se perde, mesmo quando demora a ser reconhecido. A noite caiu sobre São Paulo, e as luzes da cidade pareciam mais suaves. Eduardo e Camila, em lugares diferentes, olhavam o mesmo céu sem saber. Um homem que começava a acordar para o valor da humildade, e uma moça que dormia com a consciência tranquila. Às vezes, a vida costura destinos assim, com linhas invisíveis, para ensinar o que nenhum livro pode explicar. Na manhã seguinte, o edifício Aurora Tower amanheceu diferente. Havia um ar de espanto pairando sobre todos, como se a rotina tivesse sido quebrada de forma definitiva. Eduardo chegou cedo, sem o séquito habitual de seguranças. Cumprimentou discretamente os funcionários e passou direto para sua sala. O olhar dele, antes distante, agora parecia mais humano. Carregava uma inquietação nova, o tipo de sentimento que nasce quando a vida nos obriga a enxergar o que sempre ignoramos. Camila, por sua vez, voltou ao trabalho em silêncio. Muitos a olhavam com curiosidade,
outros com admiração, mas ela evitava conversas. Queria apenas seguir o dia sem chamar atenção. Ainda estava abalada com o que acontecerá, e o medo de perder o emprego permanecia. Enquanto limpava o corredor principal, sentiu o som dos passos firmes de Eduardo se aproximando. O coração acelerou. Não sabia se ele viria para agradecer ou para repreendê-la. Eduardo parou diante dela, sem dizer nada por alguns segundos. O tempo pareceu suspenso, como se o próprio prédio aguardasse o que viria. Depois, com voz calma, ele agradeceu. Disse que ainda estava tentando entender tudo, mas que jamais esqueceria o que ela havia feito. Camila abaixou a cabeça, emocionada, e respondeu que apenas fez o que achava certo. Não havia orgulho em suas palavras, apenas sinceridade. Eduardo sentiu que aquele momento valia mais que qualquer reunião ou prêmio. Nos dias seguintes, a investigação revelou o que muitos temiam. Havia uma conspiração interna, uma tentativa de sabotagem que envolvia pessoas próximas do empresário. A notícia se espalhou pela mídia e, inevitavelmente, todos queriam saber sobre a jovem que o havia salvado. Camila recusou entrevistas, dizendo que não buscava fama. Eduardo, no entanto, fez questão de protegê-la, garantindo que ninguém a prejudicasse. A cada gesto dele, algo dentro de si parecia se reconstruir. Eduardo passou a olhar a empresa com outros olhos. O luxo das salas e o brilho dos espelhos já não tinham o mesmo valor. Agora, via a humanidade onde antes via apenas números. Percebia o esforço dos funcionários, os olhares cansados, as histórias escondidas em cada uniforme. Era como se um véu tivesse caído, revelando um mundo que sempre esteve diante dele, mas que o orgulho o impedia de ver. E, aos poucos, aquele homem poderoso começou a mudar. Camila também mudou, embora sem perceber. O medo deu lugar a uma serenidade nova. Sentia-se mais forte, como se tivesse descoberto o próprio valor. Antes, achava que sua voz não tinha importância, mas agora entendia que até o mais simples gesto pode salvar uma vida. A cada dia, caminhava pelos corredores com mais confiança, ainda discreta, mas com o coração erguido. A coragem havia deixado marcas que ninguém poderia apagar. Eduardo começou a visitar os andares inferiores da empresa, conversando com pessoas que antes nunca teria notado. Alguns estranhavam o novo comportamento, achando que era apenas uma fase. Mas havia sinceridade em seu olhar. Era como um homem tentando reconstruir pontes depois de anos vivendo em fortalezas. E em cada conversa, lembrava-se de Camila e da maneira como uma simples atitude de bondade pode mudar um destino inteiro. Os colegas de Camila começaram a olhá-la com mais respeito. Alguns passaram a se inspirar em seu exemplo, dizendo que ela representava a força das pessoas comuns. Camila, tímida, não gostava de ser o centro das atenções. Preferia continuar trabalhando em silêncio, mas agora com um brilho diferente nos olhos. A vida lhe mostrava que o valor de alguém não se mede pelo cargo, mas pela coragem de fazer o certo quando ninguém mais quer. Eduardo convidou Camila para conversar em sua sala alguns dias depois. Queria saber mais sobre sua história, sobre a mãe e os sonhos que ela havia deixado guardados. Ouviu atentamente, algo raro para ele. Quando Camila contou que gostaria de estudar, mas não tinha condições, ele decidiu ajudá-la sem fazer disso um favor, e sim um reconhecimento. Disse apenas que o mundo precisa de mais pessoas como ela. Camila chorou, emocionada. Naquele encontro simples, dois mundos se tocaram com respeito e verdade. Um homem aprendeu o valor da humildade, e uma jovem descobriu o poder de sua própria voz. A vida seguia seu curso, mas agora com um novo sentido para ambos. Às vezes, é preciso que o perigo se aproxime para que o coração aprenda a enxergar. E quando isso acontece, nada mais volta a ser como antes. Com o passar das semanas, a história de Camila começou a circular entre os funcionários como uma lenda viva. As pessoas falavam dela com admiração, e muitos diziam que, se não fosse por sua coragem, uma tragédia teria acontecido. Eduardo escutava esses comentários em silêncio, sem alimentar o alarde. No fundo, entendia que aquele episódio havia revelado mais sobre ele do que sobre os outros.
Percebera que o poder sem humanidade é como um prédio bonito construído sobre areia. Pode parecer firme, mas desaba no primeiro tremor. Camila, ainda discreta, continuava o trabalho diário. Não se acostumava a ser chamada de heroína, pois não se via assim. Dizia a si mesma que apenas fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Às vezes, quando passava pelo estacionamento, sentia o coração apertar. O som dos carros ainda trazia lembranças daquele dia. Mesmo assim, ela fazia questão de encarar o medo, lembrando que a coragem não é ausência de temor, e sim a decisão de seguir mesmo tremendo. Eduardo, que antes evitava conversas pessoais, começou a ouvir mais. Ouvia histórias de vida, dificuldades, sonhos. Descobriu que o prédio cheio de vidro escondia um mundo de batalhas silenciosas. Funcionários que trabalhavam doentes, mães que criavam filhos sozinhas, jovens que estudavam à noite tentando mudar de vida. Cada relato era como uma janela aberta na alma. E a cada história, ele sentia crescer dentro de si um novo tipo de respeito. Camila passou a estudar à noite, com a ajuda que recebeu de Eduardo. Era um recomeço tímido, mas cheio de esperança. No início, sentia medo de não dar conta, de ser velha demais para aprender. Mas lembrava das palavras da mãe, dizendo que o tempo não apaga o valor do esforço. E assim, entre uma faxina e outra, foi redescobrindo o prazer de sonhar. Cada página lida era como um degrau a mais em direção a uma vida mais digna. Eduardo acompanhava tudo de longe, sem interferir. Não queria que ela se sentisse em dívida. Apenas desejava que ela seguisse o próprio caminho, livre. Havia algo de silencioso em sua admiração, como quem observa o nascer do sol sem querer interromper o momento. De vez em quando, deixava um bilhete ou uma ajuda discreta, sem assinatura. Sabia que a gratidão verdadeira é aquela que não precisa de plateia. Com o tempo, a empresa também começou a mudar. A história de Camila inspirou outros a agir com mais empatia. Projetos sociais foram criados, e a relação entre patrões e funcionários se tornou mais humana. Era como se uma luz tivesse sido acesa nos corredores frios do prédio. Eduardo via isso com orgulho silencioso. Entendia que o gesto daquela moça havia acendido algo que o dinheiro jamais conseguiria comprar. Camila, mesmo sem perceber, havia se tornado um símbolo. As pessoas se aproximavam dela em busca de conselhos simples, e ela respondia com doçura. Dizia que não era sabedoria o que tinha, era apenas fé. Falava que cada um carrega dentro de si uma centelha capaz de mudar o mundo ao redor, basta ter coragem de deixá-la brilhar. Essas palavras começaram a se espalhar como sementes lançadas ao vento. Eduardo, cada vez mais sereno, sentia-se em paz pela primeira vez em muitos anos. Às vezes, saía do escritório e observava os funcionários trabalhando. O som das conversas, o cheiro do café, o riso que antes lhe parecia distração agora era música para os ouvidos. Descobriu que o verdadeiro poder não é mandar, mas inspirar. E tudo isso havia começado com uma voz simples dizendo para ele não entrar no carro. A mãe de Camila, já mais frágil, se orgulhava da filha. Dizia que o coração dela havia salvado não apenas uma vida, mas também uma alma. Camila sorria, sem saber o que responder. Apenas agradecia em silêncio. A doença ainda trazia dias difíceis, mas agora havia paz dentro de casa. As paredes simples pareciam mais leves e o futuro, menos assustador. O tempo passou devagar, como deve ser quando a vida começa a se curar. Eduardo e Camila continuaram a se encontrar de forma natural, com respeito e gratidão. Não havia promessas nem exageros, apenas um reconhecimento mútuo. Eram dois mundos que aprenderam a coexistir sem hierarquia, unidos por algo maior do que destino, a verdade. Certa tarde, o sol entrava pelas janelas do alto do prédio e pintava o chão de dourado. Tudo parecia tranquilo, mas o destino gosta de testar o que foi aprendido. Eduardo recebeu uma ligação inesperada da polícia, informando que um dos homens presos havia fugido. O mesmo que havia tentado tirar sua vida. A notícia caiu como uma pedra no coração dele. O passado voltava a rondar como sombra insistente, lembrando que algumas feridas demoram a cicatrizar.
Ele não contou a ninguém, mas a insegurança voltou a crescer. Evitava sair do carro sem verificar tudo antes, e a rotina de confiança que estava construindo começou a desmoronar. À noite, o sono já não vinha fácil. As lembranças daquele dia na garagem voltavam em fragmentos. Era como se o medo tivesse encontrado uma brecha para se instalar de novo. Mesmo tentando disfarçar, os olhos denunciavam a inquietação de quem sabia que a vida podia virar de novo a qualquer momento. Camila percebeu a mudança. Notava que o patrão andava mais calado, mais tenso. Um dia, criou coragem e perguntou se estava tudo bem. Ele hesitou, mas acabou contando sobre a fuga. Camila ouviu em silêncio, sem mostrar desespero. Disse apenas que o medo é parte da vida, mas não pode guiar nossos passos. Essas palavras, tão simples, tocaram fundo. Eduardo percebeu que ela tinha razão. O medo só vence quando deixamos de confiar. Os dias seguintes foram cheios de incertezas. A polícia investigava, os seguranças dobraram a vigilância e o clima na empresa mudou. Eduardo, mesmo tentando manter o controle, sentia-se vulnerável. Era estranho para ele, um homem acostumado a ter respostas, perceber que agora dependia da sorte, da fé e, talvez, de uma força que não se mede em números. Camila continuava lá, presente, com o mesmo olhar calmo de sempre. Sua presença trazia serenidade, como se lembrasse que a vida ainda podia ser leve. Certa manhã, ao chegar à empresa, Camila encontrou um bilhete na portaria. Eram palavras ameaçadoras, escritas de forma apressada. Ela sentiu o sangue gelar, mas não quis causar pânico. Guardou o papel e esperou o momento certo para mostrar a Eduardo. Quando o fez, percebeu que ele empalideceu. Aquela ameaça não era apenas contra ele, mas também contra ela. E foi ali que o destino os colocou novamente lado a lado, não por coincidência, mas por propósito. Eduardo quis afastá-la por segurança, mas Camila recusou. Disse que não seria justo fugir do medo depois de tudo o que tinham enfrentado. Que se a vida a colocou ali, era porque ainda havia algo a ser feito. Eduardo se calou. Havia algo naquela coragem serena que o desarmava completamente. Pela primeira vez, ele percebeu que força e fé podiam caminhar juntas, e que talvez fosse isso que ele sempre buscou sem saber. Naquela noite, os dois ficaram no escritório por mais tempo. O prédio estava vazio, e o silêncio trazia uma estranha sensação de paz. Conversaram sobre a vida, sobre escolhas e sobre o preço que cada um paga por se calar. Eduardo contou que há muito tempo não falava com tamanha sinceridade com alguém. Camila ouviu, sem julgar, apenas presente. Às vezes, o simples ato de escutar é o que cura. Quando saíram juntos, a noite já estava adiantada. O vento soprava forte, balançando as árvores da rua. Eduardo ofereceu uma carona, e ela aceitou. No caminho, o assunto voltou ao medo e à fé. Camila disse que acredita que o bem sempre volta, mesmo que demore. Eduardo olhou pela janela e pensou em como uma frase tão simples podia conter tanta verdade. Era como se o universo inteiro coubesse naquele instante silencioso entre os dois. Nos dias seguintes, Eduardo decidiu que não deixaria mais o medo ditar sua vida. Reforçou a segurança, mas não o coração. Continuou presente entre os funcionários, mais humano do que nunca. E, acima de tudo, manteve Camila por perto, não por proteção, mas por gratidão. Ela havia se tornado um farol em meio às sombras. Um lembrete de que a coragem, quando nasce da pureza, tem o poder de transformar tudo. Camila, mesmo sentindo medo, seguia com serenidade. Às vezes, a lembrança do bilhete voltava à mente, mas ela respirava fundo e orava baixinho, pedindo força. A fé que a sustentava era como uma raiz antiga, que se mantinha firme mesmo em meio à tempestade. E, no fundo, ela sabia, o destino não une pessoas por acaso. Há encontros que não são coincidências, são resgates de alma. Alguns dias depois, a ameaça se transformou em ação. Era começo de noite quando Eduardo descia para o estacionamento acompanhado de Sérgio.
Camila, que havia terminado o turno, ainda estava por ali, ajudando uma colega a fechar o depósito. O elevador se abriu e, por um instante, tudo pareceu normal. Até que um estrondo ecoou do lado de fora do prédio. As luzes piscaram, e um grito interrompeu o silêncio da garagem. Eduardo e Sérgio correram, mas Camila já estava lá, mais uma vez, no lugar certo e na hora errada. Um homem encapuzado tentava fugir pela saída lateral. A confusão se espalhou. Camila, sem pensar, gritou pedindo ajuda, e o som de sua voz ecoou por todo o subsolo. Guardas apareceram correndo, e em poucos segundos o invasor foi contido. Eduardo assistia a tudo atônito, o coração disparado. Ao perceber que o alvo era novamente ele, sentiu um misto de raiva e impotência. A vida lhe mostrava mais uma vez que o perigo pode voltar quando menos se espera, mas agora ele não estava sozinho. Camila tremia, mas manteve a calma. Quando viu que tudo havia terminado, se afastou devagar e se encostou na parede, tentando controlar a respiração. Eduardo se aproximou e segurou suas mãos. Disse que não sabia como agradecer. Camila respondeu que não havia o que agradecer, apenas confiar que o mal não vence o bem. As palavras dela, simples e firmes, soaram como um bálsamo em meio ao caos. O medo que antes o dominava começou a se dissolver. A polícia chegou minutos depois. O homem foi levado, e os agentes confirmaram que era o mesmo fugitivo da antiga quadrilha. O caso estava encerrado, dessa vez de forma definitiva. Eduardo respirou fundo e, ao olhar para Camila, percebeu que aquele seria um daqueles momentos que marcam para sempre. O destino havia lhes dado uma segunda chance, e ele sabia que não podia desperdiçar. Sentia que precisava retribuir, não apenas com dinheiro, mas com propósito. Nos dias seguintes, Eduardo convocou uma reunião com a diretoria e anunciou mudanças profundas na empresa. Disse que queria criar um programa de apoio aos funcionários, com bolsas de estudo e plano de crescimento. Falou com emoção, algo incomum para ele. Muitos ficaram surpresos, outros se comoveram. No fundo, todos sabiam que aquela transformação tinha nome e rosto: Camila. O gesto dela havia plantado uma nova forma de enxergar o trabalho e as pessoas. Camila, ao saber das novidades, ficou em silêncio. Chorou sozinha, em casa, sem acreditar que seu ato pudesse gerar tamanha mudança. A mãe, emocionada, segurou suas mãos e disse que a coragem de uma pessoa boa é capaz de movimentar montanhas. Camila sorriu e respondeu que não fez nada além do que seu coração mandou. Era simples assim, mas dentro dessa simplicidade cabia um milagre inteiro. Eduardo passou a visitá-las de vez em quando, levando flores e carinho. A mãe de Camila o recebia com gratidão, como quem vê no outro um filho que a vida devolveu. Nessas visitas, não havia formalidade, apenas afeto. Ele se sentia em casa, algo que não acontecia havia anos. Descobriu que a humildade acolhe de um jeito que o luxo jamais consegue. E cada conversa trazia uma paz nova, daquelas que o dinheiro não compra. O tempo passou e, com ele, as feridas se fecharam. A empresa prosperava, mas agora com outro espírito. As pessoas trabalhavam com mais alegria, e os sorrisos se tornaram parte do ambiente. Eduardo caminhava pelos corredores cumprimentando todos, e muitos ainda se espantavam ao vê-lo sorrir. Era como se aquele homem tivesse renascido. O medo havia sido vencido e o orgulho dissolvido. Camila também mudou. Continuava simples, mas agora andava com mais confiança. Os olhos que antes baixavam diante dos poderosos agora se erguiam com serenidade. Sabia que o respeito verdadeiro vem do caráter, não da posição. E em seu coração, havia apenas gratidão. Às vezes, ao caminhar pela cidade, lembrava de tudo que viverá e pensava que a vida é mesmo sábia. Sabe quando nos derrubar para depois ensinar a voar? Eduardo, em um de seus raros momentos de reflexão, escreveu em seu diário que, antes de conhecer Camila, acreditava que a força estava no poder, mas que agora entendia: o poder está na bondade. Palavras simples, mas sinceras. E foi com esse pensamento que ele começou uma nova fase da vida, mais leve, mais humana e, acima de tudo, mais verdadeira.
Os meses seguintes foram marcados por um silêncio bonito, daqueles que não pesam, apenas acolhem. A empresa havia se transformado em um ambiente mais leve, onde os sorrisos começaram a substituir a tensão de antes. Eduardo caminhava entre os corredores cumprimentando todos pelo nome, algo que jamais havia feito. Cada gesto simples parecia devolver-lhe um pedaço da humanidade que perderá ao longo dos anos. Era como se o coração, antes coberto de ferro, agora batesse com o som suave de uma música antiga. Camila continuava estudando, firme em seu propósito. À noite, frequentava as aulas com entusiasmo, mesmo depois de longas jornadas de trabalho. Os colegas a admiravam, e os professores falavam de sua dedicação. Ela mesma se surpreendia com o quanto havia mudado. A cada nova lição aprendida, sentia como se um novo mundo se abrisse diante dela. Havia orgulho, mas também humildade. Sabia que o aprendizado verdadeiro não está apenas nos livros, mas nas experiências que moldam o coração. Eduardo passou a apoiar discretamente os estudos de outros funcionários. Criou bolsas, programas de incentivo e ofereceu apoio psicológico para quem precisava. Dizia que uma empresa só é grande quando cresce junto de quem a sustenta. E, aos poucos, essa filosofia começou a mudar a cultura inteira do lugar. Os números continuavam altos, mas agora vinham acompanhados de um novo tipo de lucro, o da gratidão. Camila tornou-se exemplo de superação. Sempre sorridente, passou a inspirar outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Falava com doçura sobre coragem e fé, explicando que às vezes é preciso atravessar o escuro para encontrar a luz. Dizia que não havia feito nada de grandioso, apenas o que achava certo. Mas quem a ouvia percebia que seu gesto tinha sido muito mais do que coragem. Tinha sido um ato de amor silencioso. Eduardo via em Camila um espelho daquilo que ele gostaria de ser. A simplicidade dela o fazia lembrar de tempos em que ainda acreditava em valores que o mundo dos negócios havia apagado. Passou a visitar comunidades, apoiar instituições de ensino e buscar formas de devolver à sociedade o bem que receberá. Era como se quisesse retribuir à vida o presente de uma segunda chance. E cada ato de generosidade era também uma forma de cura. Certa tarde, Eduardo e Camila se encontraram por acaso no saguão do prédio. Ela voltava do almoço, ele chegava de uma reunião. Pararam por alguns segundos, sorriram, e trocaram poucas palavras. Não havia necessidade de mais. O olhar de ambos carregava o mesmo entendimento, tudo havia valido a pena. Era como se um laço invisível unisse seus destinos, feito de respeito, gratidão e paz. Camila gostava de pensar que havia encontrado seu lugar no mundo. Não um lugar de destaque, mas de propósito. Sentia que podia ser útil, que sua vida tinha valor. Às vezes, olhava pela janela da sala e via a cidade se estendendo lá fora, imensa, cheia de histórias. E pensava em quantas pessoas andavam por aí acreditando que são pequenas, quando na verdade são as mãos que sustentam o mundo. Eduardo começou a escrever cartas para si mesmo, um hábito novo. Nelas, registrava tudo o que aprenderá. Escrevia que o medo ensina, mas o amor transforma. Que o poder pode comprar conforto, mas nunca paz. E que o bem, mesmo quando nasce pequeno, é como uma chama que nunca se apaga. Essas palavras o acompanhavam nas madrugadas de reflexão, quando a cidade dormia e só se ouvia o som distante dos carros. Camila, ao final de cada dia, ainda fazia o mesmo gesto de antes, limpava os corredores com calma e gratidão. Mas agora, cada passo parecia mais leve. Havia esperança no ar, e um sentimento profundo de que o mundo, mesmo sendo grande e desigual, ainda guarda espaço para milagres. O dela havia acontecido no dia em que teve coragem de falar. Eduardo observava tudo de longe, e sorria. Sabia que a vida havia lhe devolvido algo muito maior do que segurança, devolvera-lhe a fé nas pessoas. E ao ver Camila seguir seu caminho, compreendeu que a verdadeira riqueza está em reconhecer o valor de quem caminha ao nosso lado, mesmo quando o mundo insiste em não enxergar. Com o passar do tempo, o vínculo entre Eduardo e Camila se transformou em algo silencioso, mas profundo. Não havia obrigações nem promessas, apenas um respeito que crescia como árvore bem cuidada.
Ele a via florescer nos estudos, nas ideias, no modo de falar. Cada nova conquista dela era um lembrete de que a fé simples pode mover o que o dinheiro não alcança. E ela via nele um homem mais sereno, menos distante, como se finalmente tivesse aprendido a ouvir o próprio coração. Camila conseguiu uma vaga em um curso técnico e passou a sonhar com algo que antes parecia impossível. Falava com orgulho da mãe, que mesmo frágil, acompanhava tudo com o brilho nos olhos. A cada avanço da filha, era como se a vida também se curasse um pouco dentro de casa. O pequeno lar agora tinha risadas, planos e esperanças espalhadas pelos cantos. Até os dias difíceis pareciam mais leves, porque havia amor no ar. Eduardo seguia com suas transformações internas. Já não buscava reconhecimento, apenas sentido. Dizia a si mesmo que o sucesso verdadeiro não está nos jornais, mas na tranquilidade de dormir com a consciência limpa. Em vez de grandes festas, passou a valorizar conversas simples, cafés demorados e gestos pequenos. A vida o havia ensinado que a pressa é inimiga do coração, e que quem ouve de verdade sempre descobre algo novo. Camila, por outro lado, aprendia a se ver com mais ternura. Já não se diminuía diante dos outros, nem achava que suas vitórias eram pequenas. Entendia que o valor de alguém está no que entrega ao mundo, e não no quanto o mundo lhe devolve. Nas noites silenciosas, lembrava do dia em que tudo começou, e agradecia por não ter se calado. Sabia que aquele ato simples havia mudado o rumo de muitas vidas, inclusive a sua. Eduardo, em seus momentos de reflexão, lembrava com emoção das palavras que ouvirá dela. Dizia a si mesmo que todos precisamos de alguém que nos desperte quando o coração adormece. Camila havia sido esse alguém. E a cada novo amanhecer, ele se esforçava para ser melhor, para honrar a segunda chance que a vida lhe concederá. A transformação não aconteceu de um dia para o outro, mas foi sincera, e isso era o que importava. Camila passou a ser reconhecida na empresa, mas continuava a mesma. Não buscava elogios, apenas fazia o que sempre fez, com cuidado e amor. Era admirada pela simplicidade e pela força, e muitos a procuravam em busca de conselhos. Ela sorria, escutava e respondia com palavras que vinham da alma. Aprenderá que sabedoria não vem dos livros, mas das quedas que ensinam a levantar com mais fé. Eduardo decidiu criar uma fundação voltada para jovens em situação vulnerável. Disse que o projeto seria dedicado às pessoas que têm coragem de falar quando todos se calam. Quando revelou o nome escolhido, os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Fundação Voz da Verdade. Ela entendeu, sem precisar de explicações, que aquele gesto era uma homenagem viva à força do bem. A notícia da fundação ganhou destaque e emocionou muita gente. Mas, para Eduardo, a maior recompensa era olhar ao redor e sentir que finalmente deixava algo bom para trás. Já não temia o tempo nem a morte. Sabia que o que se planta com o coração continua crescendo, mesmo depois que partimos. O legado de bondade não precisa de estátua, apenas de memória. Camila seguiu participando dos projetos da fundação. Ajudava outros jovens, compartilhava sua história, incentivava o estudo e a honestidade. Tornou-se, sem perceber, uma semente de transformação. Quando olhava para as pessoas que ajudava, via nelas o reflexo de quem foi um dia, alguém simples, mas disposto a fazer o certo. E essa era a sua maior vitória. Eduardo, já mais velho e sereno, gostava de repetir uma frase sempre que falava em público. Dizia que a vida muda quando deixamos de esperar por milagres e decidimos ser um. E cada vez que dizia isso, olhava discretamente para Camila, com o mesmo respeito do primeiro dia. Não havia dívida entre eles, apenas gratidão. E essa gratidão, silenciosa e sincera, seria o elo que o tempo jamais conseguiria apagar. O tempo passou e a vida seguiu seu curso manso, como o rio que já aprendeu a lidar com suas curvas. Eduardo envelheceu com serenidade, mantendo o brilho tranquilo de quem reencontrou o sentido de viver. Sua empresa, antissímbolo de poder e distância, tornará-se referência de humanidade e acolhimento. As pessoas se sentiam parte de algo maior, e isso dava novo sentido ao trabalho. Era como se um sopro de bondade tivesse atravessado as paredes frias do edifício e transformado o ar em esperança.
Camila, por sua vez, cresceu profissionalmente. Foi promovida a coordenadora e passou a liderar uma pequena equipe. No início, ficou assustada com a responsabilidade, mas logo entendeu que liderança é cuidar, não mandar. Levava para o cargo o mesmo coração que sempre guiou suas atitudes. O respeito que inspirava não vinha de ordens, mas de exemplo. E todos que conviviam com ela sentiam que estavam diante de alguém que carregava luz nas mãos. Eduardo continuava envolvido com a fundação e acompanhava de perto cada projeto. Via jovens sendo acolhidos, estudando, sonhando, e lembrava de como tudo começara com um gesto simples de coragem. Gostava de dizer que o bem é como semente lançada no vento. Nunca sabemos onde vai cair, mas sempre germina onde encontra solo fértil. E o solo do coração humano, quando tocado pela verdade, floresce de novo, por mais machucado que esteja. Camila tornou-se mentora de outras mulheres que enfrentavam dificuldades parecidas com as que ela viveu. Dizia a cada uma que o passado não precisa ser prisão, pode ser ponte. Contava sua história não com orgulho, mas com humildade. Explicava que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Bastam palavras honestas e gestos firmes. Às vezes, o bem se manifesta nas vozes mais simples, e foi assim que ela transformou a própria vida em exemplo. Eduardo, cada vez mais tranquilo, encontrava alegria nas coisas pequenas. Gostava de tomar café com os funcionários, andar entre os corredores, ouvir risadas e sentir a vida pulsar onde antes só havia silêncio. Percebia que o verdadeiro sucesso é deixar marcas boas nos outros. A riqueza, agora, era medida pela quantidade de corações tocados. Ele se sentia finalmente em paz, com o corpo cansado, mas o espírito leve. Camila via em Eduardo uma figura paterna, alguém que a vida lhe trouxe para ensinar que nem todo poder é arrogante e que existem pessoas dispostas a mudar. Entre os dois, havia carinho e admiração, um vínculo que o tempo consolidava sem precisar de palavras. Sabiam que seus caminhos tinham se cruzado por uma razão maior. A vida os havia aproximado para que um lembrasse ao outro o valor da fé e da bondade. Com o avanço da idade, Eduardo passou a escrever memórias sobre tudo o que viveu. Dizia que queria deixar registrado o quanto uma atitude corajosa pode mudar destinos. Em cada página, mencionava Camila, não como heroína, mas como símbolo do que é puro e verdadeiro. E quando alguém perguntava se acreditava em milagres, ele respondia que sim, mas não daqueles que caem do céu. Acreditava nos milagres que andam de avental, que falam baixinho e que agem com o coração. Camila continuava cuidando da mãe, que já estava mais fraca. As duas se apoiavam mutuamente, e nos momentos de silêncio, trocavam olhares cheios de gratidão. A mãe dizia que a filha havia feito mais do que salvar uma vida, havia salvado a própria alma de um mundo que tenta endurecer os bons. Camila sorria, emocionada, e respondia que tudo o que fez foi ouvir o coração, algo que a mãe sempre lhe ensinou. Eduardo, ao ver Camila caminhar com serenidade, sentia-se realizado. Entendia que o bem que se faz não termina quando o gesto acaba. Ele se espalha, cresce e volta de forma inesperada. Percebia esse retorno em cada sorriso, em cada história transformada, em cada pessoa que dizia ter recuperado a fé na humanidade. A fundação, que nasceu de um susto, agora era farol de esperança. E assim, entre dias comuns e gestos simples, os dois seguiram deixando marcas no mundo. Eduardo com sua experiência e generosidade, Camila com sua fé e coragem. Juntos, mostravam que o amor pelo próximo é o que realmente sustenta a vida. E que quando se escolhe o bem, mesmo em silêncio, o universo inteiro se movimenta para retribuir. Com o passar dos anos, Eduardo começou a se afastar da rotina pesada da empresa. Deixou os cargos e passou a atuar apenas como conselheiro. Dizia que o tempo havia lhe ensinado a diferença entre trabalhar e viver. Agora queria apenas aproveitar os dias, observar o pôr do sol e sentir o vento no rosto. O homem que antes media o valor da vida em lucros passou a medi-lo em momentos de paz. Descobriu que há mais sabedoria em um silêncio grato do que em 1000 palavras de poder. Camila, por outro lado, vivia seu tempo de florescer. Concluiu os estudos com honra e decidiu dedicar parte da vida a ajudar pessoas.
Seguia envolvida na fundação e também começou a dar palestras sobre coragem e fé. Não se via como professora, mas como alguém que apenas contava a própria história. Dizia que o medo só perde força quando é iluminado pela verdade. E cada vez que falava, as pessoas se emocionavam, pois sentiam que suas palavras vinham do coração. Eduardo assistia a tudo com um orgulho silencioso. Quando a via discursar, lembrava do primeiro dia em que ela apareceu na garagem, de uniforme simples e olhar decidido. Jamais imaginou que aquela jovem um dia inspiraria tanta gente. Percebia que o destino é mesmo um artista misterioso, capaz de transformar o medo em aprendizado e o sofrimento em caminho de luz. E, de certa forma, também se via nela, como se suas vidas tivessem se entrelaçado para se completarem. Camila aprendeu a lidar com o reconhecimento com humildade. Recusava convites grandiosos, preferindo se manter próxima de quem mais precisava. Visitava escolas, abrigos e comunidades, levando uma mensagem simples, que o bem não depende de condição, apenas de vontade. Quando as pessoas perguntavam se não tinha medo de relembrar o que viveu, ela respondia que contar a verdade cura, e que esconder o passado é como negar a própria força. Eduardo sentia que o corpo começava a cansar. As pernas já não tinham o mesmo vigor, mas o olhar ainda guardava firmeza. Certo dia, chamou Camila à sua casa para uma conversa. Estava sentado na varanda, com uma xícara de chá nas mãos. Falou sobre o tempo, sobre as voltas da vida e sobre como ela havia mudado tudo. Disse que, se pudesse voltar atrás, teria ouvido mais as pessoas, teria sido mais paciente. Camila ouviu com ternura, segurando as mãos dele com carinho. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o entardecer. O céu se pintava de tons alaranjados, e o vento leve parecia abençoar aquele momento. Eduardo disse que às vezes o maior presente que alguém pode receber é a chance de reparar o próprio caminho. E que foi ela quem lhe deu essa oportunidade. Camila respondeu que ele apenas escutou o que o coração já sabia. As palavras se perderam no ar, mas o sentimento ficou gravado como lembrança eterna. Com o tempo, Eduardo passou a morar em um sítio tranquilo, cercado de árvores e paz. Continuava em contato com Camila, que o visitava sempre que podia. Nessas visitas, conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre fé, sobre o valor das pequenas coisas. Riam, lembravam dos dias difíceis e agradeciam por estarem ali, vivendo um tempo que antes parecia impossível. Era uma amizade feita de gratidão e confiança, um laço que o tempo não conseguiu enfraquecer. Camila, agora adulta e realizada, cuidava da mãe com o mesmo amor de sempre. A saúde dela se agravava, mas os dias eram cheios de ternura. Às vezes, enquanto preparava o chá, a mãe dizia que Eduardo era um anjo disfarçado, e Camila sorria. Sabia que, na verdade, eles haviam sido anjos um do outro. O destino os colocou em lados diferentes da mesma ponte para que aprendessem juntos a atravessar o medo. Quando a mãe de Camila partiu, Eduardo foi ao velório, em silêncio. Ficou ao lado dela o tempo todo, sem dizer nada, apenas presente. Às vezes, o amor se manifesta assim, em presença e silêncio. Depois daquele dia, Camila sentiu um vazio, mas também uma força nova. Decidiu que continuaria o trabalho da fundação com ainda mais dedicação, como forma de honrar tudo o que viveu. Os anos seguintes foram tranquilos. A fundação cresceu, ajudando centenas de pessoas. Eduardo, mesmo mais frágil, continuava acompanhando tudo à distância. Sabia que o mundo seguia em boas mãos. E Camila, agora madura, carregava dentro de si a serenidade de quem entendeu que o bem não precisa de plateia. O bem apenas é. E quando é verdadeiro, permanece. O tempo, que nunca tem pressa, continuou seu trabalho silencioso. As rugas chegaram para Eduardo, mas junto com elas veio a doçura de quem aprendeu a aceitar. Vivia rodeado por lembranças, fotografias e cartas de gratidão enviadas por pessoas que haviam sido ajudadas pela fundação. Cada palavra recebida era um lembrete de que a vida vale a pena quando se escolhe o bem. Gostava de caminhar devagar pelo jardim, observando as flores que cresciam, e pensava que o amor é como a terra, quanto mais se doa, mais fértil fica.
Camila seguia cuidando da fundação com dedicação e fé. Às vezes, ficava até tarde revisando projetos e respondendo cartas. A rotina era cansativa, mas trazia paz. Sabia que estava dando continuidade a algo que nasceu de um encontro improvável, e isso a enchia de orgulho. Sempre que encontrava alguém em dificuldade, lembrava-se do dia em que teve coragem de falar. E dizia com serenidade que, mesmo quando o mundo parece surdo, a voz da verdade encontra um caminho para ser ouvida. Eduardo e Camila se viam com frequência. Ela o visitava no sítio e levava notícias da fundação. Passavam horas conversando na varanda, enquanto o cheiro de café fresco se misturava ao som dos passarinhos. Nessas conversas, quase não falavam sobre o passado. Preferiam falar do presente, dos planos, dos sonhos dos jovens que estavam sendo transformados. Cada nova história era um lembrete de que o bem que um dia os uniu continuava crescendo como árvore antiga, cheia de frutos. Um dia, durante uma dessas visitas, Eduardo entregou a Camila uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma caneta dourada e um bilhete com letras trêmulas. Dizia apenas: use-a para continuar escrevendo histórias de coragem. Camila chorou em silêncio, tocada pela delicadeza do gesto. Sabia que aquele presente simbolizava uma passagem, um ciclo que se fechava com ternura. Eduardo sorria, com aquele olhar sereno de quem sabe que o tempo está cumprindo seu dever. Poucos meses depois, numa manhã clara, Eduardo partiu. Foi em paz, dormindo, como quem apenas muda de lugar. A notícia chegou à fundação como um sopro de tristeza e gratidão misturados. Camila ficou em silêncio por muito tempo, olhando pela janela, lembrando de tudo que viveram. Chorou, mas com o coração cheio de ternura. Sabia que ele havia deixado muito mais do que uma empresa ou um nome. Deixará uma lição de vida. E, em meio às lágrimas, prometeu que continuaria fazendo o bem, como ele sempre dizia, sem pressa, mas com propósito. A despedida foi simples, cercada de flores e histórias contadas em voz baixa. Pessoas de todos os cantos apareceram, muitas que Eduardo nem conhecia pessoalmente, mas que haviam sido tocadas de alguma forma pelo trabalho dele e de Camila. Era um adeus cheio de amor, como se o mundo inteiro agradecesse por um homem ter escolhido mudar. E entre as lágrimas, havia sorrisos, porque todos sabiam que a luz dele não se apagava, apenas se espalhava. Nos meses seguintes, Camila manteve viva a promessa que fez. Cuidava da fundação com mais empenho do que nunca, e todas as novas salas receberam o nome de pessoas que haviam transformado a própria dor em força. Quando inaugurou a biblioteca, colocou uma pequena placa na entrada com uma frase dele: "A voz da verdade pode vir de qualquer lugar." E toda vez que lia essas palavras, sentia o coração se aquecer. Camila seguiu a vida com serenidade. Já não era mais a menina que limpava corredores, mas a mulher que iluminava caminhos. A coragem que um dia a fez falar se tornará farol para muitos. E, em momentos de silêncio, ainda conversava com o vento, como se Eduardo estivesse por perto. Dizia baixinho que o bem que se faz com amor nunca se perde, apenas muda de forma. E, de alguma maneira, sabia que ele ainda a escutava. Assim, entre memórias e novos começos, Camila aprendeu que o fim de uma história pode ser também o início de outra. Que algumas despedidas são apenas pausas, e que o amor verdadeiro nunca se encerra. Ele se transforma em luz, em lembrança, em semente. E foi com esse entendimento que ela continuou sua caminhada, firme e doce, com o coração cheio de gratidão por tudo o que viveu. Os anos seguintes trouxeram novas gerações à fundação, jovens cheios de sonhos e vontade de mudar o mundo. Camila, agora mais madura, observava tudo com um sorriso calmo. Gostava de ver o entusiasmo nos olhos de quem chegava, pois via neles o mesmo brilho que um dia carregou quando acreditou que uma voz simples podia fazer diferença. Muitas vezes, sentava no auditório vazio, lembrando de Eduardo, e sentia como se ele ainda estivesse ali, observando tudo com aquele olhar sereno de aprovação. As pessoas que trabalhavam com ela diziam que a presença dele ainda pairava no ar. E talvez fosse verdade. Havia algo de sagrado naquele espaço, como se cada parede guardasse um pedaço da história que os uniu. O som das risadas dos jovens, o cheiro dos livros novos,
o murmúrio das conversas nos corredores, tudo parecia dizer que o bem continua vivo, mesmo depois que quem o iniciou já partiu. Era essa certeza que mantinha Camila em paz. Certa noite, depois de um evento, Camila ficou sozinha na sala da fundação. As luzes estavam apagadas, e apenas o brilho da cidade entrava pelas janelas. Pegou a caneta dourada que Eduardo havia lhe dado e a segurou por um instante. Depois, abriu um caderno e começou a escrever uma carta. Não era uma despedida, mas uma conversa silenciosa com alguém que seguia vivo dentro dela. Escreveu que sentia saudade, mas também gratidão. Que havia aprendido que o amor verdadeiro nunca vai embora, apenas muda de forma. No dia seguinte, deixou a carta guardada dentro de um livro na biblioteca. Dizia que era para quem precisasse de esperança um dia. Não assinou o nome, pois sabia que o amor não precisa de dono. Era apenas mais uma semente deixada no caminho, para que outros pudessem encontrar abrigo quando o medo viesse. E assim, entre gestos pequenos e palavras simples, ela continuava espalhando a luz que um dia recebeu. Os cabelos de Camila começaram a embranquecer, mas os olhos permaneciam os mesmos, cheios de ternura e coragem. A vida lhe ensinara que o tempo não apaga o amor, apenas o amadurece. E sempre que via o pôr do sol, lembrava-se de Eduardo. Dizia em silêncio que estava tudo bem, que o legado dele continuava firme. E naquele instante, sentia o coração aquecer, como se o próprio universo confirmasse a resposta. O bem, afinal, nunca morre. Apenas muda de endereço. Há histórias que nascem do acaso, mas crescem pelo propósito. A de Eduardo e Camila é uma delas. Dois mundos que se encontraram por necessidade e permaneceram unidos por gratidão. Ele aprendeu que o poder não está em mandar, mas em ouvir. Ela descobriu que a coragem é o idioma da alma quando o medo tenta calar. Juntos, mostraram que o bem não precisa de palco, apenas de coração disposto. A vida, muitas vezes, testa o que há de mais puro em nós. Coloca o medo diante da fé, a dúvida diante da verdade. E é nesses momentos que o caráter se revela. Camila provou que uma atitude simples pode salvar não apenas uma vida, mas também uma consciência. Eduardo mostrou que nunca é tarde para mudar. O tempo, quando usado com sabedoria, pode transformar arrependimento em legado. O amor, em sua forma mais silenciosa, se manifesta assim, em gestos pequenos, em olhares que entendem sem palavras, em mãos que se estendem sem esperar retorno. Foi esse amor que uniu duas vidas tão diferentes e plantou esperança em tantas outras. Há quem chame isso de milagre, mas talvez seja apenas humanidade em seu estado mais bonito. Que cada um que escute essa história lembre-se de que ninguém é pequeno demais para mudar o destino de alguém. Uma palavra dita na hora certa pode impedir uma dor, e um gesto de bondade pode acender uma vida inteira. O bem que se faz hoje continua amanhã, mesmo quando não estamos mais aqui. E quando o medo quiser nos calar, que a lembrança dessa história sirva de abrigo. Pois a coragem sempre encontra seu caminho, e o amor, quando é verdadeiro, não precisa de promessa. Ele apenas existe, atravessando o tempo, curando feridas e iluminando corações. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se de que todo bem começa de um gesto. Às vezes, é uma palavra dita com carinho, um olhar que acolhe, uma atitude que parece pequena, mas muda tudo ao redor. Que a coragem de Camila e a transformação de Eduardo inspirem você a acreditar que o amor ainda é a força mais poderosa que existe. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui é importante e ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Cada história contada é uma semente lançada, e juntas, elas formam um jardim de fé, bondade e compaixão. Que a paz acompanhe seus dias, e que, quando o medo aparecer, você se lembre, a coragem e o amor sempre vencem. Porque o bem nunca se perde, ele apenas muda de forma e continua vivendo nas mãos de quem acredita.